É a Amazônia literalmente em chamas, Crisna. Boa noite para você no estúdio. Crisna, hoje o estado do Acre ele está numa situação de emergência. Inclusive o governo aí do estado já decretou situação de emergência ambiental, né, por conta das queimadas. São mais de 12 mil focos que já aconteceram aí desde o último mês até agora. E a tendência, infelizmente, é piorar. Tudo isso está sendo agravado por conta da seca extrema que o Brasil está passando. É a pior estiagem em 75 anos, segundo o CEMANDEI, que monitora tudo isso, né? O governo federal, para combater, para inibir ou para atacar, né, esse problema que está acontecendo, criou uma sala de situação. É uma sala de situação que envolve uma força-tarefa de ministérios dentro do governo federal. E dentro dessas ações que são tomadas, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional é quem é responsável por fazer os reconhecimentos federais de situação de emergência e de estado de calamidade pública. Mas para que isso aconteça, os estados e os municípios têm que solicitar esse pedido junto ao Ministério. Hoje, aí no Acre, Cris, segundo dados do Ministério, são 22 municípios com 47 reconhecimentos federais de situação de emergência ou calamidade pública por conta da seca, por conta da estiagem, queimadas, por conta de incêndios florestais e todo tipo de ação que é consequência, né, desses atos. Entre os municípios que estão em calamidade pública ou situação de emergência, além da capital acreana, Rio Branco, tem também Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Plácio de Castro, Sena Madureira, Chapuri, entre outros. Agora, essa situação, Crista, não é só do Acre, não. A gente está acompanhando aí, todos nós estamos acompanhando aí, estarrecidos, como o Brasil está pegando fogo, literalmente. O que a gente costumava ver em outros países, agora a gente está vendo aqui no Brasil. E antigamente isso era mais isolado na Amazônia, né? Por conta das queimadas para o pasto, para a extração de garimpo ilegal ou para outras áreas ilícitas. Mas agora a gente está vendo isso em todo o país. A Amazônia, a Amazônia e o Cerrado são as principais áreas que estão pegando fogo. E hoje, em toda a Amazônia, na região norte, 100 municípios estão em situação de emergência reconhecidos pelo governo federal, Crisna. Assim, é estarrecedor, né? Desses 100 municípios, todos estão concentrados em 6 estados da região norte. O único estado até agora que não teve nenhum tipo de reconhecimento federal foi Tocantins. Mas isso não significa que lá no estado não tenha histórico de incêndios ou queimadas ou qualquer outro tipo de ação nesse sentido. Tem, mas como eu falei antes, os estados e os municípios têm que solicitar esse pedido de reconhecimento federal junto ao Ministério para que realmente ações mais eficazes e direcionadas sejam tomadas. E que ações seriam essas? Após reconhecer, após o governo federal emitir esse decreto reconhecendo essas situações de emergência, aí entra uma segunda parte, que é a liberação de recursos, ajuda humanitária, toda uma força-tarefa para chegar até essas cidades e dar esse apoio, né, que elas estão necessitando. E, além disso, o Ministério do Meio Ambiente também e outros ministérios estão fazendo várias ações na região, justamente para combater e para atacar esse descontrole, porque virou um descontrole os incêndios florestais no país, a queimada potencializados, claro, pela seca, pela estiagem que está assolando o país. Semana passada, a ministra Marina Silva esteve no Senado para falar sobre isso, e ela disse que dos 26 estados mais o Distrito Federal, 25 estão pegando fogo. É uma coisa estarrecedora, Cris, é uma situação realmente difícil. Essa semana, o presidente Lula esteve no Amazonas, que é outro estado com uma situação bastante crítica, onde lá os 62 municípios já estão em situação de emergência por decreto estadual. Ele esteve lá com toda uma comitiva para verificar pessoalmente, presencialmente, a situação difícil, triste e isolada que o estado está por conta da seca, né? Você do Acre sabe como é que a região amazônica é muito ladeada, né, pelos rios. Depende-se muito dos rios, da navegação dos rios, e há muitos ribeirinhos, comunidades isoladas, e essas comunidades estão mais isoladas ainda, com a seca, com a falta de água, com problemas que já estão gerando coisas difíceis, como problemas de saúde, o deslocamento, que já ficou muito difícil, e agora a gente está nas eleições, mês que vem já tem as eleições, é outro problema também que o governo federal vai ter que atuar junto com a Justiça Eleitoral.
E lá no Amazonas, Crisna, ele anunciou a criação de uma autoridade climática, né, que vai atuar juridicamente nesse combate de uma forma mais institucional e mais incisiva para preparar o país para eventos climáticos que agora, pelo que a gente percebeu, vão se tornar mais constantes, né? É uma realidade do mundo, não é uma realidade do Brasil, é uma realidade do mundo. E além disso, ele também criou, ele também anunciou a criação de um comitê técnico científico para apoiar e articular ações do governo federal de combate à mudança do clima. São atitudes, são iniciativas, são decisões que o governo federal está tomando junto com os governos estaduais para amenizar, para melhorar essa situação que, pelo visto, vai se perdurar pelo menos até outubro, quando iniciarem as chuvas aí na região norte, Crisna.